E aí pessoal, tudo bem? Bora reiniciar o projeto de aulas online do Alpha, né? No momento a gente está testando a plataforma YouTube e a gente espera achar o melhor formato aí para vocês, todo mundo pega de surpresa, né? Mas o curso está aqui, não está te abandonando. Essa primeira aula é comigo, mas tem outros professores gravando aulas também, todos em home office, né? Parabéns à equipe do Alpha, uma equipe que não abandona o seu aluno. A gente quer te manter ocupado de alguma maneira para botar um parêntese em tantos problemas que ocorrem no nosso dia a dia, né? Esses tempos malucos aí que a gente está atravessando, mas que a gente vai vencer, a gente vai passar por isso. Daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e ver como isso nos fez crescer como seres humanos, né? Como isso de alguma maneira reuniu as nossas famílias. Talvez seja um preço alto, pensando por um lado, mas enfim, a gente não pode parar as nossas vidas. Em algum momento a gente tem que retomar a nossa caminhada na direção dos sonhos, ok? Então a gente está gravando essas aulas com essa intenção de te manter ocupado. Vai um abraço muito grande aí, em homenagem aos nossos alunos e demais profissionais, e demais alunos que não foram do Alpha também, enfermeiros, médicos, o pessoal que está na linha de frente aí no combate ao coronavírus, né? É um pessoal que está se expondo para salvar vidas. Parabéns, especialmente aos alunos do Alpha. Eu me sinto muito honrado e muito feliz de ter, em algum momento, participado da vida de vocês e contribuído para que vocês estejam hoje salvando vidas, né? A gente torce muito que nada de mal ocorra com vocês, ok? Então, bora agora para a matemática. Falando em coronavírus, né? Muito se fala nos últimos dias da crescente exponencial, né? que o vírus toma, né? Com relação ao número de infectados. Para chegar em exponencial, a gente tem uma série de funções anteriores para te fazer entender melhor a matemática. A gente recebe uma cultura matemática de olhar para a questão e já querer adivinhar a questão. Gente, isso está errado, ok? A ciência está salvando o mundo, né? E para você ser um grande cientista, você não pode adivinhar o que acontece com determinada doença. Precisa do cálculo, do procedimento teórico. A gente tem que parar de brincar com a matemática, a gente tem que levar a ciência a sério. A matemática é uma ciência. Então, para chegar em função exponencial, a gente precisa passar por uma série de funções. Nós temos aí a parte de função, a parte de definição de função, a parte introdutória, depois vem função afim, função quadrática, passa por exponencial, chegando em função logarítmica, tem a excluída função modular dos conteúdos programáticos de vestibulares, e nós ainda temos as funções trigonométricas. Então o conteúdo é muito extenso. Para alguns matemáticos, os mais exigentes, ainda tem PA, PG e alguns outros assuntos que compõem o núcleo de funções, ok? Então a gente vai começar do alicerce, te explicando a linguagem técnica. Alguns processos seletivos cobram essa linguagem técnica. A matemática é um idioma. A gente precisa saber traduzir e, o mais importante, interpretar os símbolos matemáticos. Às vezes no enunciado, né, vem um símbolo matemático e a gente não sabe como lidar, acaba passando direto. E às vezes aquela ferramenta ali de informação te oferece a alternativa correta, né? Ou seja, é a parte teórica que facilita a tua vida no processo de análise matemática. Não é macete. Macete não existe, pessoal. O que existe é teoria dominada e bem aplicada. É isso que facilita a tua vida no aprendizado da matemática, ok? Então, bora lá. Função, né? É o conteúdo aqui que vai para o PSC CIS, primeira etapa, e também para as turmas de pré-vestibular, ok? Também agrego o pessoal bacana do PSC CIS, terceira etapa, porque essa galera também vai fazer o processo seletivo macro da UEA, assim como o Enem e outros processos seletivos aí fora do estado do Amazonas, inclusive, ok? Então, bora lá. O que diz a definição de função, professor Tirson Benarroz? A função, ela tem a seguinte característica. Não te assusta, eu vou escrever aqui, né? Depois nós vamos traduzir
Aí, para não repetir que nem papagaio, né, após a tradução, nós vamos interpretar, que é o momento mais importante desse núcleo de estudo. Então, aqui eu vou ter A e B. Prestem atenção, é cheio de símbolos e nós temos que dominar. A matemática é o idioma universal. Então, se você pega um livro em Israel, você vai encontrar essa leitura matemática para definição de função. Na Inglaterra, é essa definição matemática para função. Nos Estados Unidos ou no Japão, né, ou na Coreia, nós vamos encontrar essa leitura para função. É o idioma que a gente precisa entender e aprender, ok? Um time, né? E bora agora ler o que está escrito aí. Bom, primeiro eu vou traduzir. Depois a gente interpreta com calma, tá bom? Então bora lá, pessoal. Eu preciso que vocês repitam do lado daí. Acredita, eu vou te escutar. Então bora lá. Dados dois conjuntos A e B e uma relação entre eles. Só você, eu quero escutar. Perfeito. Dados dois conjuntos A e B, uma relação entre eles. Existe uma função. Então olha lá. A função recebe esse símbolo aqui neste primeiro momento. F de x, que pode ser g de x, h de x, enfim. Lembrando que a aula é direcionada para o público do ensino médio. No ensino superior, as funções vão ter uma outra conotação. Tá? Em cálculo 1, quem for fazer ciências exatas, vai acabar vendo de uma outra maneira um pouquinho diferente. Tá bom? Lembra? Dados dois conjuntos A e B e uma relação entre eles. Existe uma função ou aplicação para esta relação, ok? Se e somente se. Então isso aqui é muito forte na matemática, né? Ele não abre margem para discussão. E poucas vezes isso ocorre na matemática, né? Você tem que seguir uma determinação, né? É uma ordem que você tem que seguir. É meio ditador, né? Mas assim, a matemática ela não é ditadora. Ditadores são os professores de matemática às vezes. A matemática é uma ciência espetacular, linda e democrática. Então bora lá. Dados dois conjuntos A e B e uma relação entre eles, existe uma função ou aplicação. Se e somente se, eu vou escrever para você, se e somente se. Então é uma ordem. Professor, olha para o lado. Não, se somente se, eu tenho que olhar para a câmera. Só olha para o outro. Não, se somente se, eu tenho que olhar para a câmera. Eu tenho que obedecer. É uma ordem, ok? Então, se somente se, esse azinho de cabeça para baixo aí, professor. Pois é, brigou com a namorada, foi no bar da esquina, nosso amigo A, tomou corote de cereja e tombou. Virou de cabeça para baixo, ok? Significa para todo e qualquer. Para todo e qualquer. X que pertença, lembra do símbolo pertence, né? Lá no nosso início de caminhada no ensino fundamental, ok? Para todo x que pertença ao conjunto dos números reais, né? Isso aqui nós já vimos, é o existe, né? Mas eu estou montando uma frase, então preciso elaborar essa frase, essa oração de maneira adequada. Então, para todo x que pertença ao conjunto dos números reais, existir um único y que pertença aos reais. Bora de novo para a tradução. Vai ter que repetir. Daqui a pouco você vai entender o que está escrito aí, que é o momento mais importante. Junto comigo, por favor. Dados dois conjuntos A e B e uma relação entre eles, existe uma função. Função tem outro nome que é aplicação. Volta, professor. Dados dois conjuntos A e B e uma relação entre eles, existe uma função. Se e somente se, para todo e qualquer x que pertença ao conjunto dos números reais, existir um único y que pertença ao conjunto dos números reais. Traduzimos. Entendemos? Claro que não. A gente tem que enxergar o que está escrito aí.
Uma das dificuldades que a gente tem em matemática é não enxergar a matemática. A gente tem uma enorme obrigação de te fazer enxergar a matemática, ok? Quando eu falo Coca-Cola, a primeira coisa que você enxerga é o símbolo da Coca-Cola. Quando eu te falo raiz quadrada, fica sem resposta. O que é uma raiz quadrada? Quanto é a raiz quadrada de 4? Perfeito, 2. E a raiz quadrada de 9? 3. A raiz quadrada de 16? 4. Tu sabes os valores da raiz quadrada, mas eu estou te perguntando o que é uma raiz quadrada. Não sabe. Ficou sem resposta, aluno, comeu a bio. Então, o que acontece? Você aprendeu a matemática, enxergou a matemática ou você decorou a matemática? Porque você sabe os valores, mas não sabe nem o que está fazendo. Tem algo de errado aí, não tem? Concorda comigo? Então, no momento apropriado, eu vou te explicar como é que faz a interpretação dessa parte de raiz quadrada. Mas é uma das falhas. Falta uma tradução lógica do idioma matemático para a língua portuguesa, porque fica mais fácil da gente entender se a gente conseguir enxergar. Então, o que eu fiz aqui com vocês? A gente não está enxergando ainda o que está escrito. Minha obrigação é de fazer enxergar o que está escrito. Então, vem o momento mais importante da aula, que é a parte da gente interpretar o que diz essa definição, ok? Então, dois conjuntos A e B. Então, bora lá, pessoal. Conjuntos A e B. Conjuntos A e B. Vou apagar aqui o nosso amiguinho A. Beleza. Você de humanas está entendendo? Se o pessoal de humanas está entendendo, então tá tranquilo. Não é verdade? Enfim, pô, o professor pegou pesado. Pois é, mas a gente é sacaneado por vocês também. Daqui a pouco os professores de humanas vão gravar as suas aulas dando uma alfinetada na gente, já estou antecipando, ok? Então, dois conjuntos A e B e uma relação entre eles. Professor, oi, cadê a relação entre os dois conjuntos? Ótima pergunta. Para existir relação entre dois conjuntos, eu preciso que os conjuntos tenham elementos. Ou seja, os conjuntos eles não podem ser vazios. Então, dados dois conjuntos não vazios A e B e uma relação entre eles, bora habitar esses dois planetas aí. Com o famoso 1, 2, 3 e A, B, C. Ok? Agora nós vamos criar a relação. Tá aqui a relação entre esses dois conjuntos. Lembrando que é uma relação de A em B. Alguns professores explicam assim, é só ver de onde sai a flechinha. Ó, amigo, a expansão do coronavírus depende de função. Tu acha que o coronavírus vai obedecer flechinhas? A gente tem que parar com isso, tá bom? Ok? Então, bora lá. Relação entre os dois conjuntos. Essa relação só vai representar uma função se somente se para todo e qualquer x. Então, aqui está o segredo da função. Aqui está a definição da função. A função depende de quem? De x. Repete. A função depende de quem? De x. De novo. A função depende de quem? De x. Aí o aluno quer enxergar. Professor, onde é que está o x? Eu não estou vendo o x. Né? Onde é que eu encontro o valor de x? X nós vamos encontrar sempre no primeiro conjunto dessa leitura, dessa relação. Ok, aluno? Ok, aluna? Então, quem é o primeiro conjunto? Tá aqui, o primeiro conjunto é o conjunto A, nesse meu exemplo. Volta, bora lá, não podemos perder o foco. Só vai existir função se somente se para todo e qualquer x. Estou recebendo a visita do meu amigo Lucão, que tirou a minha concentração aqui. Vem, Luke. Dá um alô pra galera. Home office, sabe como é que é, né? Tá atendendo matemática aí, velho? Vaza. Bora, pessoal. Então, só vai existir função se somente se para todo e qualquer x. Onde é que eu encontro o x? No primeiro conjunto. Onde é que eu encontro o x? Isso, no primeiro conjunto. De novo, onde é que eu encontro o x? No primeiro conjunto. Bora lá. Acumulando informações. A definição de função depende de quem? De x. De novo, a definição de função depende de quem? Isso, de x. Onde é que eu encontro o x? Sempre no primeiro conjunto. Bora de novo, pessoal. Definição de função depende de quem?
Perfeito! X. Onde é que eu encontro X? Sempre no primeiro conjunto, não é no A, não. É sempre no primeiro conjunto. Às vezes a função vem de B em A. Então, se aparecer desse jeito, a tua definição vai depender do conjunto B. Ou seja, sempre o primeiro conjunto. Primeiro conjunto, a definição depende do primeiro conjunto. Lá eu encontro os valores de X, beleza? Para todo e qualquer valor de X, que eu encontro no primeiro conjunto. Então, quais são os valores de X, pessoal? Ajuda aí. Se eu estou no primeiro conjunto, quais são os elementos que compõem o primeiro conjunto? 1, 2 e 3, ok? Então, para todo e qualquer valor de X, tem que ser real, pessoal. A função sempre vai trabalhar real. Então, eu vou passar direto por isso, por enquanto. Sempre real, tá? Então, para todo e qualquer valor de X, existe um único Y. Veja bem, ok? Primeiro conjunto, valores de X. Onde é que eu vou encontrar os valores de Y? Se no primeiro conjunto eu tenho X, sobra para o Y os valores do segundo conjunto. De novo, definição depende de quem? Tu já esqueceu, cara. Tu parece aquela peixinha do Procurando Nemo, já reparou? Presta atenção, te concentra, né? Então bora lá. Definição de função depende de quem? De X. Onde é que eu encontro o X? Primeiro conjunto. E onde é que eu vou encontrar o Y? Sempre no segundo conjunto. X, primeiro conjunto. Y, segundo conjunto. Tá meio vulgar, né? Isso aí, pro pessoal que já estudou função, calma lá, daqui a pouco a gente vai crescendo, degrau por degrau. Vai melhorar essa definição aí, tá bom? Vai trazer para uma linguagem mais técnica. Beleza, professor? X, primeiro conjunto 1, 2, 3. Y, segundo conjunto. Quais são os valores do segundo conjunto? A, B, C. Tranquilo isso para vocês? Bacana? Professor, eu entendi. Mas quando é que ocorre uma função? Só vai ocorrer uma função, se somente se, para todo e qualquer x, existir um único y. Então, todos os valores de x precisam ter um único valor de y para que eu tenha uma função representada. Vem para cá. 1 é um valor de x? Por quê? Porque está no conjunto A, que é o primeiro conjunto. Perfeito, perfeito. Valor de x precisa ter um único y. Vem. Esse x tem um único y? Tem. Então, é uma função. Tem uma única relação com y que está no segundo conjunto. Até aí é uma função. Esse x, 2 também é x. 1, 2 e 3 são valores de x porque estão no primeiro conjunto. Tem um único representante em y. Esse x tem um único valor em y. Esse x tem um único valor em y. Ok? Então, esse exemplo aqui é o exemplo clássico de função. Tem uma função ali para aquela relação, para aquela diagramação. Ok? Professor, faz outro exemplo. Agora, então aqui eu vou ter mais uma vez os conjuntos A, B. Conjunto A, lembra que eu tenho que povoar, os conjuntos não podem ser vazios. 1, 2, 3, A, B, C. Professor, o senhor só sabe esses números, essas letras? Só. Eu decorei minha aula com esses valores, não me pede outros que eu vou me perder todinho aqui, tá? Tô brincando. Então bora lá, prestem atenção, por favor. Aqui eu vou ter uma relação, olha, gente, essa estrutura é obrigatória de enunciado de uma função. Toda questão de função que se preze, ela vai ter esse enunciado aí, ó, de A e B, de B em A. É a tua bússola do enunciado. Parece que não é importante, mas é. Ok? Vou apagar aqui para nós continuarmos a nossa aula. Tá legal? Vem para cá. Volta. A definição de função depende de quem? De x. Onde é que eu encontro x? No primeiro conjunto. Quem é o primeiro conjunto aqui? A. Então, quais são os valores de x? 1, 2 e 3. Para todo e qualquer x, precisa existir um único y. Onde é que eu encontro y? No segundo conjunto. Quem é o segundo conjunto? B. Então, quais são os valores de y? A, B e C. Para todo e qualquer valor de x, precisa existir um único y. Ok? Bora ver?
Esse x tem único y? Tem. Beleza? Até aí é uma função? Sim. Esse x tem único y? Tem. Então até aí é uma função e o aluno dá o primeiro pinote da aula. Pera, professor, para, pelo amor de Deus. O que houve, cara? Tenha calma. Professor, como é que esse cara tem um único valor? Presta atenção. Onde é que está a tua definição? Em x ou em y? Em x. Então te preocupa com quem? Com x. O y vai te gerar uma preocupação agora? Por enquanto não. Definição depende de x. Então tu tem que estudar valores de x. Ah, o y, deixa o cara em paz, deixa a vida alheia em paz. A gente vai ficar parecendo aquelas vizinhas fuxiqueiras que a gente sempre tem. Olha, esquece a vida alheia, te preocupa com a tua vida aqui, que é a definição de x, tá? Esse x tem único y, esse x tem único y. Mas, professor, esse y tem dois valores. Mas ele pode ter quantos valores ele quiser, porque ele é y. Tua preocupação está com quem? Com x, tá? Então, x tem único y, x tem único y, x tem único y, ok? Para todo e qualquer valor de x existe um único y? Existe. Outro pinote do aluno. E o c não tem ninguém. Mas o c é x? Não. Te interessa? Não. Então te preocupa só com x. Tá? Se para todo e qualquer valor de x eu tiver um único y, vocês vão ter uma função. Ok, aluno? Ok, aluna? Dando o próximo passo, nós vamos estudar agora uma linguagem mais apropriada. Ficou tranquila a definição para vocês? Bora recapitular um pouquinho aqui. Definição de função depende de quem? Não escutei. Depende de quem? De x. Ok? Onde é que eu encontro x? Isso, no primeiro conjunto. Vai ligar para y? Não, porque a definição depende de quem? De x. O que diz a definição? Para todo e qualquer x, existe um único y. Beleza. Então, bora agora, pessoal, deixar os termos técnicos, né? Fica melhor, fica até mais fácil de você entender as questões que vêm lá na frente de função, tá bom? Então, nós vamos estudar agora os elementos da tua função. Elementos da função. Quais são os elementos da função, hein, professor? Bora lá. Eu vou ter o domínio, né? Chega assim, ó, domínio da função. Eu vou ter o contradomínio, contradomínio da função, ok? E eu vou ter, por último e não menos importante, a imagem da tua função. Imagem da função, ok? Esses elementos são extremamente importantes para nós entendermos o que acontece lá na frente. É importante te visualizar logo aqui no início o que é um domínio, o que é um contradomínio e o que é uma imagem. Antes, definição de função depende de quem? De x. O que diz a definição? Para todo e qualquer x existe um único y. Onde é que eu encontro o x? Sempre no primeiro conjunto. Te concentra que essas regras são importantes. Bora lá. Domínio. O que é um domínio, professor? Domínio são todos os valores de x. Então, a partir desse momento, onde aparece x, não se fala mais x. Quando aparecer o x, nós vamos chamar de quem? Domínio. Ok, aluno? Ok, aluna? Então, bora lá. X quem é? Domínio. Bacana? Y. Quem é o y? Contradomínio. Então, x são todos os valores de x são domínio, todos os valores de y representam o contradomínio. Ok, aluno? Ok, aluna? Lembrando que a gente está vendo a teoria, mas daqui a pouco surge uma lista de exercícios aí no WhatsApp. O primeiro momento da aula é teórico e depois a gente só resolve exercícios sobre isso daí. Você vai encontrar a listinha de exercícios lá nos grupos oficiais do Alfa. Ah, professor, eu não sou aluno do Alfa. Como é que eu faço para ter acesso a essa listagem de exercícios? A gente vai verificar a possibilidade de liberar essa listagem para vocês também. Mas quer um conselho? Vem pro Alfa, porque ele não te abandona. Tá legal? Então, bora lá. Domínio,
todos os valores de x. Contradomínio, todos os valores de y. E imagem? Olha aqui a imagem. Vê se você consegue ler o que está escrito aí. Quem é x? Domínio, isso mesmo. Quem é y? Contradomínio. O que sobra para ser imagem? Diz tu, tio. Contradomínio relacionado ao domínio. É isso mesmo. Então a imagem é um valor do contradomínio que tem relação com o domínio. Por exemplo, aqui, aluno, ó, na segunda diagramação que a gente colocou, quem é o domínio? Domínio são valores de quem? De x. Onde é que eu encontro x? No primeiro conjunto. Então esses são os valores do teu domínio. Quais são os valores do domínio? 1, 2 e 3. Tá bacana, aluno? Tá bacana, aluna? Presta atenção que a gente está chegando num ponto legal, né, da teoria de função. Você está dominando o conteúdo, está enxergando. É legal, é legal, é legal. Contradomínio. CD. Contradomínio. O que é um contradomínio? Todos os valores de y. Onde é que eu encontro y? Sempre no segundo conjunto. Todos os valores. Quais são todos os valores aí do segundo conjunto? A, B, C. Tá legal? Bacana, aluno? Bacana, aluna? Então, bora lá. Por último e não menos importante, nós vamos trabalhar a imagem da tua função. Presta atenção, porque a imagem, daqui a pouco a gente vai descobrir que a imagem é fundamental para o assunto. Embora a função dependa do domínio, por conta de sua definição, é na imagem que a gente vai encontrar a informação realmente a respeito da função. Então, estou num momento muito importante da aula, talvez o mais importante até aqui do que eu estou te explicando dentro da teoria de funções. Então, bora lá. Quem é a imagem? Diz para mim. Contradomínio relacionado ao domínio. Bora pro exemplo. Onde é que eu encontro o contradomínio? Professor, segundo conjunto. Quais são os valores do contradomínio? A, B, C. Onde é que eu encontro o domínio? No primeiro conjunto. Quem é o primeiro conjunto? 1, 2 e 3. Então, contradomínio que tem relação com o domínio. Bora lá? Preciso do teu auxílio. A é um contradomínio? É, porque está no segundo conjunto. Esse contradomínio tem relação com o domínio? Tem. Todo contradomínio que tem relação com o domínio é chamado de imagem. Bora, aluno, de novo. B é contradomínio? É. Por quê? Porque é um valor do segundo conjunto. Esse contradomínio tem relação com o domínio? Tem. Se o contradomínio tem relação com o domínio, ele é chamado de imagem. Deu para entender? Bora lá continuar. C é contradomínio? Presta atenção no que eu te perguntei. Vai lá, vai com calma. Matemática, a palavra de ordem é paciência. Tá bom? C é contradomínio? É, porque está no segundo conjunto. Legal. Mas esse contradomínio tem relação com o domínio? Não. Ó, que nem você na sexta-feira sextou, ficou em casa, liga Netflix, né? É o teu fiel companheiro de toda sexta. Agora na quarentena, então, que ninguém mais tem esperança, né? Então vem pra cá. C é um contradomínio que não tem relação com domínio. Se não tem relação com domínio, não pode ser imagem. Imagem é o valor do contradomínio que tem relação com domínio. Ei, professor, então eu estou vendo que a imagem está sempre dentro do contradomínio, do conjunto contradomínio. Um conjunto dentro do outro nós chamamos de subconjunto. Então a imagem ela é um subconjunto do contradomínio. De onde é que você tira a imagem? Sempre do contradomínio. Deu para entender? Recapitulando, A é contradomínio, tem relação com o domínio, então é imagem. B é contradomínio, tem relação com o domínio, então é imagem. C é contradomínio, tem relação com o domínio? Não, então não é imagem, é apenas contradomínio, e a imagem fecha aqui, A e B. Ok, aluno? Ok, aluna? Deu para entender? Bacana. Bora continuar, que eu estou finalizando essa parte da aula agora.
aquele segmento matemático que a gente tem muito medo, que é a parte da geometria. Gente, a matemática nasceu com a geometria, a gente não pode ter medo da geometria. Se você quiser entender a matemática, na verdade, você tem que se dedicar ao estudo da geometria. Aí nasceu tudo. Alguns pesquisadores, inclusive, dizem que a humanidade nasceu na geometria, né? Quando a gente fala em Egito, você lembra do que logo? Do Mohamed Salah, não, calma aí, né? Do Liverpool, que foi campeão mundial, calma lá, né? Quando você fala em Egito, você lembra logo das pirâmides, né? E pirâmide é um formato geométrico. O legal das pirâmides é que você tem lá no Egito, né? No norte da África, tem na América, né? Que é a América Central, né? E aí, que relação tem isso, né? Bom, a gente entra numa outra história aí, são várias pesquisas, mas as civilizações antigas eram muito evoluídas relacionadas à matemática. A matemática, ela foi sempre muito refém da Europa, né? O que a gente escreve, estuda hoje, toda a literatura matemática, ela é muito dependente do continente europeu. Muita coisa se descobriu fora da Europa e alguns europeus levaram para a Europa, mesmo a ideia não sendo deles, e acabaram ganhando fama, né? Mas enfim, e outras tantas nem chegaram na Europa, a gente não tomou conhecimento, né? Existe uma história, inclusive, que a civilização asteca era muito evoluída matematicamente e foi dizimada, né? Tem uma música do Neil Young, inclusive, Cortez the Killer, o nome da música, escutem, Neil Young, faz bem para a saúde da gente, né? Conta um pouquinho dessa história a respeito do extermínio da civilização asteca. Bora voltar para a matemática, pessoal, beleza? Geometria. Será que eu ainda tenho quadro para explicar a geometria? Será que eu consigo explorar o nosso quadro ainda? Né? Eu acredito que sim. Então bora lá. Geometria. Comportamento geométrico. Não tenha medo. Don't be afraid, ok? Fica tranquilão aí. Então, geometria. Como é que funciona a geometria? Antes de chegar na geometria, bora recapitular o que foi visto. A matemática é assim, a gente vai ter que voltar para fixar um raciocínio. Bora lá? Lembra lá do início? Bora? Valendo um x-salada com uma Coca-Cola. Tá afim? Lá do Lomito, né? Tio, mete bronca. Pessoal, a definição de função depende de quem? Eu escutei x. Não é mais x. Agora, onde tem x, você chama de quem? Do domínio, né? Então, a definição de função depende do domínio. O que diz a definição de função? Para todo e qualquer domínio, existe um único contradomínio. E esse contradomínio, lá na frente, ele vai acabar virando uma imagem, né? Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Então, onde tem x, domínio, onde tem y, contradomínio, e o y relacionado a x é a tua imagem. Definição de função depende do domínio, ok? Não esqueça isso. Domínio, domínio. Por enquanto, fica de olho no domínio. Graficamente falando, nós vamos passar aqui 3 gráficos para vocês. Espero que vocês entendam, que é para a gente fechar esse primeiro núcleo de aula. Bacana? Vou escrever aqui uma reta. Vou escrever aqui uma parábola. E vou escrever aqui uma elipse. Tá bom? Uma ovoide. E aí, professor, como é que fica a bronca? Preciso da tua ajuda. A definição de função, a gente te explicou com diagramação. Diagrama e gráfico e geometria é a mesma coisa, tá bom? Não tenha medo disso daí, não. Precisa entender. Olha o Enem com questão envolvendo gráfico. Não tô certo? Diz aí, pessoal do pré-vestibular, no Enem, cai muita interpretação gráfica, né? Então, bora tomar cuidado com essa análise gráfica de função. O que eu tenho que trazer do anterior para cá? A definição. Depende de quem? De x, tá? Mas quem é x? Domínio, ok? Quando eu traço a geometria, a gente acaba estudando um plano de René Descartes, que é o plano cartesiano. Bem aqui eu vou encontrar, perdão, eu escrevi um y lá,
né? Ainda bem que eu visualizei, ok? Então aqui eu encontro o teu amiguinho domínio, tá bom? Por que domínio? Domínio são valores de x. E aqui eu encontro o contradomínio. Confere, aluno. Contradomínio são os valores de y. Então, domínio, contradomínio, domínio, contradomínio. Tá bom? O x ele recebe vários nomes na matemática. Na equação do segundo grau, por exemplo, ele é chamado de raiz. Né? Na leitura da geometria ele é chamado de abscissa. Na função ele é chamado de domínio. Então ele é um coringa. Tá legal? Beleza, professor? Continua aí, professor Tirson. Beleza. Então bora trazer definição. Para todo e qualquer domínio, cadê o domínio? Tá aqui. Eixo das abscissas. Para todo e qualquer domínio precisa existir um único contradomínio. Para saber se é função, então a gente vai utilizar o seguinte procedimento. Criei 3 valores aleatoriamente para o teu domínio. Para todo e qualquer domínio, precisa existir um único contradomínio. Como é que eu faço para saber qual contradomínio, professor? Desse domínio que o senhor inventou aleatoriamente. Vou chamar de x1. Então, esse domínio, para saber o contradomínio dele, eu tenho que fazer projeção para o teu gráfico, toca no gráfico e joga para y. Por que para y, professor? Porque eu estou atrás do contradomínio. Contradomínio são valores de y. Entenda isso. O que for, o que está aqui na diagramação, você traz para cá, para a parte geométrica. Este domínio tem um único contradomínio? Sim. Este domínio tem um único contradomínio? De novo, faz a projeção para o gráfico, do gráfico joga para y. Esse x tem um único y? Tem. Então até aí a função? Esse x tem um único y? Tem. Esse x tem um único y? Esse x tem um único y. Parei de perguntar, já estou afirmando, percebeu? Esse x tem um único y, esse x tem um único y, esse x tem um único y, esse x tem um único y e vai embora. O que está acontecendo aqui? Para todo e qualquer x está existindo um único valor de y? Está. Para todo e qualquer x existe um único y. Aquele gráfico lá, que é uma reta, é uma função? É uma função porque obedece à definição. Precisamente, isso aqui é uma função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Tá bom, alunos? Para os matemáticos mais exigentes, a função ela não tem grau. Tem grau o polinômio que escreve a função. Então, por isso que recebe o nome de função afim. Nem fala em grau, né? Para os mais exigentes, no teu vestibular, função afim ou função do primeiro grau. O que mais, professor? Nossa amiguinha parábola, né? Já encerrando aqui, parábola, presta atenção. Esse x tem um único y. 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 E assim sucessivamente. Para todo e qualquer domínio, está existindo um único contradomínio? Sim. Então nós vamos ter uma função, especificamente aqui uma função quadrática, que nos nossos livros vem assim, função polinomial do segundo grau, que vem muito em vestibular, ok? Função, função. A nossa amiguinha elipse era tão importante, né, para matemática, nessa época de quarentena, que a gente fica um bocado, assim, cansado, né, você entra numa fase assim de, pô, caramba, o que eu faço? Eu tô enjoado, né? E eu preciso lembrar vocês que nessa mesma época, quando nós tivemos lá atrás, né, a peste negra, a gente teve o Isaac Newton fazendo estudos extremamente relevantes para a ciência. Alguns pesquisadores dizem que lá a questão da evolução da gravidade, ali, o estudo todo foi feito ali durante essa época de quarentena. A questão dos números binomiais também, os estudos binomiais surgiram nessa época de quarentena lá atrás. Então bora estudar, né? Que as coisas sempre surgem nessa época de caos, também precisa existir luz e a gente não pode desistir nunca. A gente tem que estar ativo, tá bom?
Então, lembrei da elipse, né? Falei da elipse e lembrei do Isaac Newton, né? Porque, obviamente, não é do Isaac Newton, é de um outro cientista, que a órbita da Terra em torno do Sol é uma órbita elíptica, assim como dos outros planetas também, tá bom? Professor, oi. E a tua amiguinha elipse, para quem gosta de esporte, né? Enfim, ela é muito presente, ali guardadas as devidas proporções no futebol americano. Professor, a elipse representa, é importante, já vi, para esporte, para ciência, mas ela representa uma função? Bora ver. Para representar uma função, para todo e qualquer x, precisa existir um único y. Tá? Para todo e qualquer domínio, precisa existir um único contradomínio. Tá bom? Esse domínio, olha para cá, esse domínio vai possuir um único contradomínio? Veja bem, nos gráficos anteriores eu não precisei estender o meu raciocínio porque eu não tinha mais gráfico. Aqui, ó, não precisei estender o raciocínio porque eu não tinha mais gráfico. O problema todo é que a elipse continua tendo gráfico lá em cima e tua projeção ela tem que bater até o último ponto do teu gráfico, alcançável, né? Lembrando que a projeção tem que ser paralela ao eixo das ordenadas, ao eixo Y. Então, amigo e amiga, esse domínio tem um contradomínio, mas continuando a projeção, ele vai achar um outro contradomínio lá em cima. Para e reflete. A elipse representa uma função? Para representar uma função, como é que você responde isso? Vai lá, porque você já aprendeu, tá bom? Como é que eu tenho uma função? Quando que eu tenho uma função? Quando para todo e qualquer domínio existir um único contradomínio. Quando para todo e qualquer domínio existir um único domínio. Perdão, todo e qualquer domínio existir um único contradomínio. Quando para todo e qualquer domínio existir um único contradomínio. Aqui o teu domínio tem um único contradomínio? Não. Tem dois. Pode? Não pode, porque para ser função precisa ter um único contradomínio. Teve mais de um, já sai da definição de função. Então a tua elipse, embora tenha uma grande importância em nossas vidas, tá? Não vai representar uma função. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira aula. Vou sair da frente aqui para vocês visualizarem o quadro por completo. E a gente vai continuar resolvendo exercícios, tá? No próximo vídeo, ok?